Oi, pessoal! Bom, na aula de hoje a gente vai continuar a última temática, daí da onde a gente parou, e vamos falar do impressionismo, ok? Então, para começar, vamos lá. O impressionismo é um movimento artístico que aconteceu ali, marcando, foi um dos primeiros indicativos da arte moderna na Europa, ok? Então, os artistas, responsáveis pela produção, eles estavam mais preocupados, a principal preocupação deles era pensar, do ponto de vista aí de luzes, cores. Eles não queriam representar apenas, as questões aí sociais, não queriam levar a pintura para esse lado histórico-social, mas eles buscavam um outro ponto, tá? Nesse sentido, eles, para entender melhor, como se deu essas mudanças, a gente vai ver aí os próximos slides, tá? Então, o primeiro ponto do impressionismo para a arte foi a questão da luz, né? A luz é aquilo que dá materialidade às imagens e, por si só, é um símbolo, das cores, todas as cores, tudo que a gente consegue ver está relacionado à luz, tá? Então, é um elemento aí fundamental quando a gente vai falar de arte. Então, entendam só essa primeira parte, tá? O contraponto da luz é a sombra, né? E como que ela pode ser usada na arte? Ela pode ser usada para demonstrar alguma questão inerente, àquela obra, tá? Pode mostrar ainda uma ênfase de pontos de luz, ou seja, ela pode ser justamente utilizada no contraponto da luz que a gente viu antes, certo? E, como eu comentei, a luz ela está relacionada, com o entendimento, e a visualização que nós temos das cores, as cores que são utilizadas dentro da produção artística. E para a gente entender isso, eu trago aqui para vocês o círculo cromático. O círculo cromático é um círculo com as cores, e que mostra um pouquinho como elas se relacionam entre si, tá? A gente tem, por exemplo, tons análogos, que são cores que são parecidas, ou seja, esses tons de laranja, por exemplo, tá? Ou alguns tons de azul. Nós temos cores também que são opostas, como o roxo e o amarelo, que elas ocupam posições contrapostas aqui, ou mesmo opostas, dentro desse círculo cromático, tá? Então, é interessante a gente entender, que o círculo cromático ele nos dá as cores, mas a gente pode ter, por exemplo, tonalidades diferentes. E essas tonalidades diferentes, elas estão muito relacionadas, inclusive, à luz, e à compreensão de luz que nós temos, a quantidade de luz que atinge um determinado ambiente, tudo isso é fundamental, a gente entender para trabalhar aí com a arte, certo? Até porque a gente pode ter duas formas principais de entender a luz, que é a luz enquanto a cor, que é a cor enquanto pigmento, tá? E a cor
enquanto luz mesmo, tá? A cor pigmento, claro, ela depende da luz para a gente enxergá-la, mas ela já existe na natureza, tá? E a cor luz é aquela que ela depende da luz para existir. Então, se ela não recebe luz, ela não existe, certo? Então, a gente tem essas duas diferenças, né? E é interessante a gente entender nessa questão aí das cores, de como elas podem ser utilizadas em obras como as impressionistas, que cada uma das cores que a gente usa, elas podem ter aí simbolismos, né? Elas podem transmitir determinadas emoções, né? De forma inconsciente. Então, nós temos nessa tela os exemplos das cores azul e rosa, tá? O azul é uma cor mais fria, né? Não sei se vocês já ouviram falar isso, né? Que o azul é uma cor fria. E ela transmite aí uma sensação de paz e, ao mesmo tempo, uma sensação de tristeza quando ela é utilizada, né? Então, vocês podem perceber nesse quadro, com as três pessoas aqui, que existe essa sensação, né, de frieza, de tristeza no ar, tá? Enquanto a cor rosa, ela tá mais ligada a sensações de amor, de alegria, de ternura. Logo, a gente pode entender, né, que é uma cor, né, que quando utilizada em um quadro, ela dá uma expressão, né, maior para a gente de todo um ambiente amoroso, ok? Então, os artistas impressionistas, eles utilizaram, né, desses preceitos, né, dessas definições para criar suas obras, né, e até para estudar as diferentes possibilidades que existiam. Okay? Então, a primeira conclusão deles é que a cor, ela depende da luz, tá? Então, as obras, elas passaram a ser produzidas principalmente, né, pensando na cor e na luz, tá? Então, aqui a gente tem o primeiro exemplo, que é uma pintura do Renoir, né, que a gente vê bastante a cor branca, né, o azul, vermelho, tá, amarelo, verde. Então, é uma pintura muito colorida, né, com alguns pontos de luz e sombra, né? Vocês veem que eles estão num ambiente sombreado, mas que há alguns pontos de luz, né? Algumas vertentes aqui de luz, tá? Pontos de iluminação. Então, pontos mais sombreados aqui no fundo, tá? Então, é essa questão, né, que ela é trabalhada. Então, vocês veem que há uma distinção entre os movimentos aí de luz e sombra, com essa utilização também das cores, tá? Aqui alguns detalhes, né, na senhorita que está sentada, né, bebendo alguma coisa em um copo. Então, vocês veem que não há um desenho preciso, né? A pintura ela é feita através de várias pinceladas que formam as figuras, ok? Então, não há traço, há luz e cor. As cores elas são utilizadas formando figuras, tá? Aqui o cachorro, dá para perceber bem que não existe um traço definido, tá? Então, o primeiro ponto que eles utilizaram para fazer esse tipo aí de pintura foi sair do ateliê, né? Sair de ambientes fechados e buscarem uma pintura que era feita aí em ambientes abertos, né? Em ambientes da natureza, né? Que recebiam as cores e as luzes aí naturais. Okay? Além disso, né,
uma forte influência que a gente vê no movimento impressionista é a invenção da fotografia. A fotografia ela foi inventada em 1820, mas é claro, em primeiro momento ela não foi popularizada, tá? Mas pensem, né? Aqui com a fotografia a gente já tem uma possibilidade de retratar as pessoas e as coisas da forma como elas são e existem, tá? Então, para a arte era possível, né, fazer outro tipo de retrato, né, como cenas fortuitas que a gente fala, né, como pinturas que não indicavam nada muito exato, né, nada muito real. Então, essa pintura que a gente vê aqui é uma série de 31 pinturas do Monet, da Catedral de Rouen, tá? Então, nessas pinturas, eles utilizavam só manchas, cores, né, todas dissolvidas no espaço, não existia traço, né, não existia contornos exatos, e ele faz aqui um estudo, né, de luzes e cores dentro desse mesmo cenário, né, que é a catedral. Então, vejam só, ele não precisava retratar a catedral com exatidão, porque já existia fotografia para fazer isso, ok? Então, se a gente for pensar bem, essa ideia deles serem chamados de pintores aí impressionistas era justamente porque eles davam as suas pinturas, né, elas davam impressão de algo, tá? A primeira pintura impressionista aí foi dada pelo Monet, né, em 1872, chamada Sol Nascente, e ela foi chamada de impressionista por um crítico de arte daquele período, aí 2 anos depois, né, em 1874. Tá? Então, observem essa pintura, né, do Sol Nascente, feita aí pelo Monet. Vocês veem que ela é totalmente produzida, né, com cores, diferentes cores, e essa sensação de luz e sombra. Tá? Não existem traços exatos. Tá? Então, aqui para a gente ver nos detalhes, dá para perceber que existem duas pessoas aqui no barco, né? Mas essas pessoas elas são uma sombra, porque o sol ainda está nascendo, né? Não existem cores precisas, né? Então, tanto quanto as sombras, né, e os reflexos do sol no mar, né, a forma como o barco também se reflete no mar e as ondas se dão nesse espaço, dizem que tudo isso consegue ser bem retratado, mas não necessariamente utilizando precisão, ok? Então, o principal objetivo desses pintores era dar a impressão de que a luz ela enchia de cores os objetos que estavam sendo iluminados por ela, tá? Então, a gente tem aqui uma pintura do Pizarro, né, que até parece uma fotografia, mas vocês veem, né, ela não tem traços exatos. Ela é totalmente feita com cores livres. Então, como era o processo de criação por esses artistas, né, que buscavam então essa produção, né, mais voltada para as impressões, né? Eles buscavam se apropriar bastante dos sentidos humanos para transmitir esses sentidos aí nas suas obras, né?
Então, eles não usavam só a visão, né? Só o sentido da visão, que é diretamente relacionado, né, com a questão de luz, sombra e cores, tá? Mas eles tentavam, né, não só sentir, mas também transmitir todas as sensações humanas aí possíveis, tá? Relacionadas às cores. Então, por exemplo, o Monet, né, ele faz essas pinturas. Aqui dá para entender que existe, por exemplo, um vento, né? O vento não é algo só relacionado à visão, né? Ele está relacionado, por exemplo, ao tato também, né? Ele dá essa sensação de movimento, né? E com esses traços, apenas utilizando aí as cores, o pintor ele consegue mostrar essa sensação de movimento. Ele consegue demonstrar toda essa pretensão, né, dele de que as cenas, né, as mulheres, as flores, né, as próprias nuvens estejam se movimentando. Tá? Aqui o Renoir. Né? Renoir, vocês veem pinturas aqui com bastante uso de tons azuis, né, cinzas, preto, marrom. São pinturas que você consegue entender um certo afeto, né? Você consegue sentir a expressão de cada uma das pessoas envolvidas, né? Ao mesmo tempo que, mais uma vez, você não tem traços exatos, né? Não tem nenhuma exatidão. Então, mesmo assim, veja como é possível, tá? Edgar Degas. O Degas, a gente tem também essas questões aí relacionadas a movimento, né? Por exemplo, com as bailarinas, você consegue entender, né, que há essa questão de luzes e sombras, e ao mesmo tempo que não há traços também exatos, tá? Então, você percebe o movimento da dança mesmo sem exatidão. Tá? Você percebe, por exemplo, uma conversa nesse quadro mais abaixo, né, onde tem aqui um professor, né, na área principal, mesmo sem o movimento da dança. Okay? O Pissarro é um outro pintor que a gente precisa entender, né, um pouquinho. E vejam que ele demonstra, né, ele pinta principalmente áreas externas, né, algumas paisagens com elementos humanos variados, né, não grande escala, né, alguns elementos humanos apenas, tá? E, mais uma vez, né, essa questão de céu, né, como a luz está presente, por exemplo, no céu e na vegetação. Né? Aqui a gente vê sombra das árvores, por exemplo. Na pintura da direita, a gente consegue perceber, né, uma igreja ao fundo, né, 4 pessoas na frente, alguma sombra, o sol lá no último plano, né, com suas sombras aí no céu. Vejam que é uma produção artística bem variada, tá? O Sisley também tem essa produção de arte retratando áreas externas aí, né, de ambientes externos, né, com sol ou com neve, né, algumas figuras humanas distantes, tanto no quadro da esquerda quanto na direita, tá? Uma certa sensação de movimento nas plantações, né? Tudo isso feito apenas com as cores. E só para a gente entender,
Esse movimento ele aconteceu aí no final do século XIX, na segunda metade, e depois do impressionismo a gente ainda vai ter aí um pós-impressionismo. Né? O pós-impressionismo ele vai estar acontecendo aí, né, num contexto em que o impressionismo tinha sido bastante utilizado, né, e aceito aí na França, né, e ele começou a inspirar outros artistas, né, da própria Europa a fazerem essa produção. E aí muitos desses artistas foram para Paris para entender, né, para estudar um pouquinho mais sobre esse modo de pintar, né, que os artistas parisienses, né, e franceses estavam utilizando, tá? Mas, né, eles foram para lá para estudar e por mais que eles gostassem da pintura impressionista e de seus preceitos aí de relacionar as cores e a luz, eles queriam ir um pouco além, tá? Eles queriam trabalhar também com outras técnicas possíveis, né? Utilizar outros temas. Então, por isso que ele é chamado aí de pós-impressionismo, né? Porque ele não é o impressionista exato. Ele não foi um movimento artístico, né, formado por um grupo de artistas que tinham algumas características em comum. Né? Ele é um movimento artístico no qual cada um dos pintores envolvidos acabou desenvolvendo um próprio estilo de pintura, né, que influenciou outros, ok? Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses, tá? Por exemplo, Van Gogh. O Van Gogh, né, ele pintou, por exemplo, Semeador, em 1889. Ele era holandês e ele foi para Paris, né, para fazer os estudos aí do impressionismo em 1886, tá? Então, ele desenvolveu o seu próprio estilo de pintura a partir desses estudos, tá? Bastante subjetiva, e ele tinha uma forma muito expressiva também, né? Nós vemos essas linhas, tá? Ele utiliza bastante linhas para sua pintura, ok? E ele, inclusive, a pintura dele influenciou bastante a expressionista, que aconteceu na Alemanha depois, né, um pouquinho depois, tá? Então, aqui nessa figura vocês veem dois quadros, dois autorretratos feitos pelo Van Gogh, né? Um em 1888 e o outro em 1889, tá? Utilizando em ambos uma técnica aí dessas linhas, tá? Sem traços precisos. Mas a pintura aqui, né, a última, de 1889, ela é mais dramática, né? Ela tem uma expressão muito mais dramática do que a primeira, tá? Aqui, nessa figura, a gente tem um outro exemplo, o quarto, que é de 1888 também. Vejam, é uma temática mais interna, que ao mesmo tempo trabalha, né, as linhas, as luzes, uma cena bem comum, tá? E aqui um dos quadros mais conhecidos do Van Gogh, que é o Noite Estrelada, de 1889, em que ele usa aqui aqueles traços mais retilíneos, como a gente viu no segundo autorretrato dele, tá? Muitos tons aí de azul, preto e amarelo, que acabam formando aí as cenas, né, dessa noite estrelada. Tá? Além do Van Gogh, a gente pode ver também o exemplo do Gauguin, tá? O Paul Gauguin,
Ele também era francês, né? Mas, mesmo sendo francês, ele não se enquadrava exatamente na figura aí de uma produção impressionista, né? Como a do Monet, por exemplo. Tá? Então, o estilo dele era utilizar cores muito mais fortes, traços aí mais retilíneos também, tá? E a principal temática utilizada por ele era a convivência entre povos, diferentes culturas. Era um artista que fazia muitas viagens, tá? E vejam que ele vai influenciar bastante depois no fauvismo e no simbolismo, que são dois movimentos artísticos que acontecem já na nossa era moderna, tá? Então, aqui nós temos a primeira pintura do Gauguin, Mulheres de Tahiti na Praia. Então vejam essa temática mais de outras culturas que não são a cultura europeia, tá? E um outro artista que a gente tem é o Cézanne. O Cézanne também era francês, mas também não se enquadrava, né, na pintura impressionista, tá? Porque a principal questão dele é que ele não queria pintar simplesmente a paisagem, né, uma paisagem colorida. Ele até pensava na paisagem, mas de uma forma diferente, tá? Então, ele buscava trabalhar com casas, com árvores, né, elementos da paisagem de forma mais geométrica. E com isso ele vai influenciar bastante a pintura aí cubista, né, e até a arte impressionista também. Então, aqui a gente tem a Montanha de Saint-Victoire, né, que é uma pintura do Cézanne de 1904, 1906. Então vocês veem, né? Ele retrata uma paisagem, mas com cores próprias e utilizando principalmente formas mais geométricas. Né? Não tem uma precisão, certo? E o desenho dele é bem mais geometrizado do que outros desenhos que a gente vê na pintura impressionista. Tá? Por isso que ele também não se enquadrava tanto naquela primeira vertente. E um outro exemplo que a gente vai ter dessa produção é o pontilhismo. Tá? O pontilhismo, ele basicamente utilizava pontos, né? É uma vertente aí do impressionismo que trabalhava, né, com as misturas de cores através de pontos e pinceladas que pareciam pontinhos na tela, tá? E com isso ele era um movimento mais racional, tá? Eles levavam a sério, né, os produtores aí do pontilhismo, os pintores, eles levavam bastante a sério essa relação de cor e luz, e eles queriam demonstrar isso através dos pontos, né? Então eles queriam fazer uma produção, né, uma pintura que ela tornasse, né, a percepção do espectador, né, um efeito óptico totalmente diferente daquilo que ele estava acostumado, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma pintura do Georges Seurat, tá? Que são barcos ancorados e árvores, né? Uma pintura de 1890, e vocês veem que ela é totalmente produzida aí por grandes ou pequenos pontos, né? Utilizando cores que dão a essa pintura a forma final. Então, ele forma cada um dos elementos presentes na pintura apenas utilizando aí os pontos. Tá? Nós temos ainda essa outra pintura do Poussinat, tá? Que é
aí algo muito mais abstrato, né? Um fundo totalmente abstrato com um mágico na frente, como se fosse uma ilusão, realmente, e com o uso aí de cores muito fortes, todas misturadas. Então vocês veem que o pós-impressionismo, ele basicamente é um movimento que traz novas questões, né? Traz esse trabalho de cor e luz, reflexo, inclusive, né, da produção fotográfica, e com isso a gente não precisava mais retratar as coisas exatamente da forma como elas eram. Tem todo um contexto que ele é muito diferente do que a gente viu até então, né? Então, essa pintura sem traços exatos,